Olá, um bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o meu canal Família. Quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Gostaria de convidar você para assistir este vídeo até o final. Deixa o seu like, abençoado. E se você não for inscrito no meu canal, se inscreva para nos ajudar a levar a palavra de Deus. Pois bem, nós estamos encerrando o primeiro trimestre da Betel Dominical, que fala sobre o movimento pentecostal. E nós estamos hoje na lição número 13, que fala sobre a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração chamada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, pelo poder do Espírito. Muito bem. Nosso textuário diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. A verdade aplicada diz: é fundamental viver em constante oração e vigilância, para não esfriar no amor, nem extinguir o Espírito Santo. Os objetivos da nossa lição é reconhecer o valor do avivamento para nossos dias. O segundo é enfatizar as condições para que o avivamento ocorra. E o terceiro é compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. O nosso texto em referência é Abacuque 3, versículo 1, 2, 17 e 18. Glória a Deus, você pode ler na sua casa, nos seus momentos de leitura devocionais. Muito bem. A nossa introdução está dizendo o seguinte: para encerrarmos o trimestre, veremos a relevância de buscar avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na terra. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque 3, versículo 2. Muito bem. Aqui observamos que eu quero aqui deixar uma pré-aula somente do tópico 1, para que este vídeo não seja tão longo, né? Mas aqui nós temos no tópico 1 um comentário que antecede o ponto 1, que fala sobre a relevância do avivamento no dia de Pentecoste, depois da ascensão de Jesus. Obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Observamos que quando Jesus teve a sua última reunião com os discípulos, após a sua ressurreição, antes dele se ascender ao céu, ele deixou uma ordem aos discípulos, que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder. E eles, obedecendo essa ordem, eles foram para o cenáculo, e ali ficaram durante 10 dias, orando e buscando a presença de Deus, e ali receberam o avivamento vindo diretamente do céu. No ponto 1 do tópico 1 diz o significado do avivamento. Aqui nós vamos aprender o porquê que Deus decidiu
enviar um avivamento. Esse avivamento que a qual Deus decidiu enviar foi para despertar a sua igreja concernente à missão que a igreja deveria fazer, a igreja deveria cumprir após a ressurreição de Jesus. O avivamento é uma bênção de Deus, né? Aqui em Salmo 85, verso 6 diz: pois é uma ação que traz vida e dá novo ânimo. Esta ação do Espírito Santo nos traz vida e nos dá um novo ânimo. E nós observamos aqui que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5, verso 14, dizendo: desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A necessidade de um despertamento para que a igreja possa realizar a sua missão aqui na terra. Muito bem. No ponto 2 do tópico 1, fala sobre a urgente necessidade de avivamento. Por que a urgente necessidade de avivamento? O avivamento já não foi derramado no dia do Pentecostes? Foi. Mas conforme vai passando o tempo, a igreja vai se acostumando, né, e vai se acomodando com esse avivamento. Então, a necessidade de, em cada época, a igreja precisa buscar o avivamento. Em cada época, em cada década que passa, a igreja precisa buscar o avivamento. Então, é necessário ter urgência, né, e necessidade de avivamento para despertar a igreja. Porque ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos em lugares diversos, conforme diz ali o profeta Isaías, no capítulo 44 e versículo de número 3. Hoje, a igreja carece de um novo despertar espiritual, né? Por quê? Porque a Bíblia nos diz que ali em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que através do profeta Joel, Deus fez essa promessa, que nos últimos dias derramaria o teu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonho, os vossos jovens terão visões. Eis que derramarei o meu espírito até sobre os servos e sobre a serva. Então observamos aqui que isso é promessa de Deus. Então, toda época que passa, a igreja tem urgência de buscar um avivamento. Por isso, no coração de cada crente pentecostal, salvo em Cristo Jesus, deve existir o desejo de experimentar o poder e a profundidade do Espírito Santo, do poder e a profundidade do Espírito Santo no seio da igreja. Então, além de nós experimentar essa profundidade no seio da igreja, mas também é necessário nós buscar uma busca pessoal, cada um de nós buscar o avivamento, e isso é com urgência, né? Portanto, é necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar, né, o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele, tornando os crentes mais vivos, ativos e intensos nessa busca. Amós capítulo 5 e
o versículo de número 4. Aí está o porquê que existe uma necessidade urgente de buscarmos o avivamento. Glória a Deus. Muito bem. Observamos aqui no ponto 3 do tópico 1 da nossa lição, que fala sobre o avivamento da igreja. Glória a Deus. O avivamento da igreja. Diz aqui, todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo de nossa alma, nem a nossa natureza carnal. Observamos aqui que quando se fala em igreja, igreja é formada de pessoas. Então, cada cristão precisa de um avivamento para não ceder, à abordagem do inimigo e nem à abordagem da nossa própria natureza humana, que muitas vezes a nossa natureza é uma natureza carnal que nos leva a nos acomodar, e quando nós nos acomodamos, nós passamos a praticar a vontade da nossa própria natureza, da nossa própria carne. E é preciso então nós buscarmos o avivamento para nós não cedermos aos desejos carnais da nossa natureza. Conforme diz aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 24, eu vou ler esse versículo aqui para nós entendermos melhor, aqui o que o comentarista quis nos advertir aqui através desse comentário que ele deixou inscrito aqui nas nossas lições. Então, no capítulo 5 e versículo 24, diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Versículo 25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é por isso que nós precisamos dessa urgente necessidade de buscarmos o avivamento espiritual sobre as nossas vidas. Daqui o profeta Abacuque afirmou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isso significa que nós precisamos buscar este avivamento no começo do ano e no meio dos anos, no final do ano e, enfim, em todas as épocas das nossas vidas, é necessário buscarmos o avivamento espiritual. Porque a busca pelo avivamento, ela é uma obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. Se nós quisermos manter de pé, é necessário nós buscarmos o avivamento. Por que precisamos buscar o avivamento? Para mantermos de pé. Porque aqui diz, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Em outras versões diz: cuide para não cair. Na minha versão fala: olhe para que não caia, aquele que cuida está em pé.
E para nós permanecer de pé, é necessário nós buscarmos um verdadeiro avivamento. A chama do Espírito não pode se apagar, porém, para que esta chama não se apague, é preciso buscar ao Senhor. Pois o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É necessário nós fazermos isso, né? Assim como o sacerdote do Antigo Testamento tinha que colocar lenha nova no altar do holocausto todas as manhãs, de acordo diz aqui Levítico capítulo 6, verso 12, também nós devemos ter uma vida diária de oração e de busca ao Senhor. O interessante é que, de acordo com os ensinamentos teológicos, o sacerdote colocava lenha nova todas as manhãs para que o fogo do altar não se apagasse. E, além de tudo, era 12 sacerdotes que permanecia de plantão durante a noite, e cada sacerdote assoprava o fogo do altar para que o fogo permanecesse aceso. Então é necessário nós termos uma vida diária, né, para que a chama do Espírito permaneça acesa em nossos corações e nós possamos ser despertados para cumprir a incumbência que Cristo nos incumbiu em levar a sua mensagem. Não confia somente nas leituras, mas sim seja também um crente de oração, para você manter a chama do Espírito acesa no seu coração e você possa sair para fazer a vontade de Deus. Muito bem. É necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele. Muito bem, como eu prometi no início, eu ia deixar aqui só o tópico 1, né, da lição número 13, que é o encerramento do nosso trimestre, desse primeiro trimestre deste ano 2025. Eu espero que você entendeu esta videoaula, e eu quero aqui fazer uma rápida oração para todos vocês que assistir este vídeo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, aqui estamos nesta manhã, nesta videoaula, ó Pai, estou orando em favor de cada irmão, cada irmã, cada amigos e amigas que assistir esta pré-aula. Nosso Deus e Pai, dá entendimento, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra. E também eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem me concedido, o Senhor tem nos dado. Agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida de cada pessoa neste momento, ó Pai. Este homem, esta mulher que assistir esta videoaula, vem entender a Tua palavra e também, Senhor, aleluia, buscar o verdadeiro avivamento para despertar-se e sair para cumprir com a tarefa que a qual o Senhor tem designado. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a todos. Amém.